Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Café com Ações. Saúde a todos. Nosso Café com Ações é um giro de notícias, informações sobre economia, bolsa de valores, o mundo corporativo, né? E a gente mostra aqui que é importante ser seletivo, separar o joio do trigo, porque há muita informação, muito conteúdo e muita coisa desencontrada, muito ruído de comunicação e é preciso ser seletivo no que a gente vai dedicar nossa atenção, nosso tempo e nossa concentração. Focar nas coisas que são importantes para as nossas estratégias de investimentos. Começo o nosso giro de notícias de hoje falando de uma informação que saiu sobre no site Economática, né, dizendo sobre o setor aéreo. Né? As companhias aéreas dos Estados Unidos já recuperaram o valor de mercado pré-pandemia. Olha que notícia interessante. As companhias aéreas, que foi o setor mais afetado durante a pandemia, né? Elas já recuperaram o valor pré-pandemia, o valor de mercado, ou seja, de 2019, né? Então a retomada está vindo aí nos Estados Unidos já de forma muito intensa, muito forte. As companhias aéreas seguramente são as empresas mais afetadas pela pandemia do Covid-19. Impossibilitadas de realizar a viagem por conta das restrições de mobilidade, essas empresas tiveram que passar boa parte do último ano com uma fração de receita que tinham anteriormente. Hoje, com a disponibilidade de vacinas contra o vírus, o setor vem se recuperando rapidamente. Obviamente, isso não tem acontecido de forma uniforme no mundo entre todas as empresas. Um estudo da consultoria Economática mostra que o valor de mercado das companhias aéreas que atuam na América Latina e nos Estados Unidos desabou durante a crise 187 bilhões de dólares. 187 bilhões de dólares. Esse foi a depreciação, vamos dizer assim, de valor de mercado das companhias aéreas, né? E conforme as restrições estão sendo flexibilizadas, existe hoje um novo topo que foi atingido em 17 de março de 2021, quando as empresas do setor bateram o valor de 190 bilhões de dólares em valor de mercado. Isso aconteceu em 17 de março e agora, mais recentemente, em 19 de maio, houve uma pequena correção e as empresas juntas estavam avaliadas em 178,4 bilhões de dólares. De qualquer sorte, é importante perceber que há uma desigualdade nas recuperações. A mexicana Volaris, por exemplo, cresceu 79% em valor de mercado de janeiro de 2020 a maio de 2021. A empresa de Taiwan, Southern Airlines, ela expandiu 27%. A americana Allegiant Travel, a Mesa Air e a Southwest Airlines avançaram respectivamente 25%, 24%, 23%. Nesse mesmo período, a colombiana Avianca se desvalorizou 94%. A chilena Latam perdeu 74% de seu valor de mercado. A Azul teve uma queda de 49% no seu valor e a Gol 46%. Cabe destacar que a Latam está em processo de recuperação judicial. Já em 2020, a Justiça decretou a falência da operação da Avianca no Brasil, que ela já vinha com problemas de antes da pandemia, né? Ela já tinha problemas de antes da pandemia. Cabe destacar a diferença na velocidade de vacinação entre os países. Isso também ajuda a explicar a forma diferente de recuperação entre as diversas companhias aéreas. E é fácil entender, por exemplo, que as companhias americanas estejam crescendo mais rápido porque já vacinou boa parte da população, pelo menos com uma dose, né, no país. No Brasil, a coisa está andando mais lenta, por isso a recuperação das empresas também está mais demorada, né? O que é importante aí dizer é que, independente disso, todas as perspectivas de segundo semestre são melhores
inclusive com relação à pandemia, porque teremos mais pessoas vacinadas. Então eu diria assim, que se o cenário ainda não é muito bom para as companhias aéreas brasileiras, seguramente a partir do terceiro trimestre os resultados deverão começar a ficar muito melhores, né? Então, para quem está em busca de oportunidade, temos aí um bom potencial de valorização para o setor aéreo, que deve estar antecipando as expectativas de recuperação do setor aí de viagens, tanto de férias como viagens de negócios, né? Alguns analistas comentam que o preço do combustível, né, subiu aí 6,3% na comparação anual, mas que no caso específico, por exemplo, da Azul, né, ela teve aí uma perda de 1,6 bilhão em perdas monetárias por conta da desvalorização do real, que acabou expandindo a sua dívida em moeda estrangeira. A Azul, ela tem uma posição, por outro lado, robusta de caixa, ela tem 3,3 bilhões de reais e ainda tem 6,3 bilhões em depósitos, reservas de manutenção e contas a receber, de sorte que parece ter oxigênio suficiente para superar ainda os períodos aí mais baixos afetados pela pandemia, né? A dívida líquida da empresa aumentou para 17,5 bilhões no primeiro trimestre de 2021 e esteve no quarto trimestre de 2020 em 14,8 bilhões, né? Essa alavancagem financeira pode continuar a limitar a geração de valor para os acionistas, uma vez que os lucros de curto prazo ainda podem ser prejudicados pela pandemia. Bradesco está com a recomendação neutra para Azul, com preço-alvo a R$ 38,00. E a Refinitiv está fazendo projeções com preço médio aí de 37,5 para as ações da Azul, né? Então fiquemos de olho nesse movimento, mas uma coisa é certa, o terceiro trimestre deve vir aí já impactando positivamente. E lembre-se, o mercado de ações, ele é parte realidade e ele é parte expectativas. E o preço da ação é influenciado por essas duas realidades, o mundo real e o mundo das expectativas. Então, muitas vezes, a alta de um ativo se deve não apenas à sua realidade de momento, mas, sobretudo, às expectativas do que estão por vir. Então, eu acredito que esse setor aí de shopping, de hotéis, de restaurantes, de companhias aéreas, será impactado pelas expectativas. Eu vejo aí uma forte alta a partir do terceiro trimestre deste ano, em função desse otimismo, dessa expectativa, certo? Bom, por fim, para terminar esse vídeo de hoje, eu quero comentar com vocês que a fibra ótica da Oi recebeu um prêmio internacional, agora nesse mês de maio, né? Ela está passando por recuperação judicial, mas ela continua aí focada no seu planejamento estratégico e ela foi reconhecida recentemente, seu serviço de banda larga de fibra, como a melhor solução de acesso fixo. O serviço da Oi Fibra foi considerado como o principal segmento da empresa, sendo reconhecido todos os investimentos na sua expansão de tecnologia. Então, foi um prêmio, aí, um reconhecimento internacional que a Oi recebeu. O serviço aí de imprensa da empresa disse: estamos muito orgulhosos por receber o prêmio Broadband World Forum, que reconhece os excelentes resultados que temos alcançado com os nossos investimentos na expansão da Oi Fibra, com a qualidade dos nossos serviços e com a atratividade das nossas ofertas, indicando a direção correta do foco de nossa estratégia corporativa. Essa foi uma nota divulgada pela área de comunicação da Oi, assinada pelo presidente Rodrigo Abreu, né? Então, fica aí esse reconhecimento ao esforço que a Oi está tendo
nessa área de fibra ótica, certo? Então, esse foi o nosso giro de notícias. É sempre importante que você esteja atento ao que acontece no mundo dos negócios, no mundo dos investimentos, na macroeconomia, podendo fazer uma leitura de ambiência, de cenário atual, da realidade, dos desafios, olhando também para o futuro, tentando fazer projeções, percebendo quais são as ameaças, quais são as oportunidades. Esse olhar para a realidade e para o futuro nos permite começar a elaborar estratégias de investimentos, validar essas estratégias com o avanço da pauta do que a gente tem observado, que a gente elege para observar, e assim construir um posicionamento em determinados ativos, fazendo um balanceamento de carteira. Então é fundamental estar muito antenado ao que acontece no mundo, seja nos aspectos macroeconômicos, como também na nossa realidade doméstica, né? E aí eu falo da realidade econômica, política do nosso país e no segmento, no mercado da empresa que a gente está escolhendo para investir. Se o vídeo foi útil, deixe seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus. Até a próxima. Tchau.